Estamos aqui em Curitiba, 428 dias de resistência, de luta, de mobilização, de lideranças do Brasil e do mundo inteiro pela liberdade do ex-presidente Lula. Não há prova, não há crime e, portanto, é um preso político. Eu estou aqui hoje com muita alegria do lado de uma das grandes lideranças políticas deste país, de alguém que foi 4 mandatos deputado federal, Dr. Rosinha. Esse é o nome, essa é a identidade. Quem não conhece o Dr. Rosinha? E por isso que eu fiz questão de trocar uma ideia contigo, Dr. Rosinha. Primeiro porque você é do Paraná. Você é aqui de Curitiba, presidente do nosso partido aqui no estado, já teve atuação institucional e parlamentar, acompanhou a experiência política do presidente Lula na condição dele também de presidente da República, você era deputado federal. Queria fazer algumas questões que você pudesse nos ajudar a pensar o significado desses 400 e poucos dias aqui da prisão do presidente Lula. Eu acho que eu podia fazer uma pergunta sobre democracia, sobre Estado democrático de direito, nesse período e nessa síntese histórica antes da prisão do presidente Lula, a prisão e esse momento. Acho que é uma primeira questão que eu queria que você refletisse conosco: democracia, prisão do presidente Lula, Estado democrático de direito, o último documento do Papa trabalhando um pouco a questão do judiciário e a questão da democracia. Bom, primeiro, Pedro, é importante registrar que você está aqui constantemente. É um dos poucos dos nossos deputados federais que sempre está presente aqui na vigília, não só trazendo apoio para o presidente Lula, que está aqui, infelizmente está aqui, e trazendo apoio político para nós do Paraná que vivemos aqui a vigília no dia a dia. Eu acho que é interessante a tua questão e não tem uma resposta única, não existe. Existem vários pensamentos. O primeiro deles a gente tem que entender que conceito de democracia. Cada um tem na sua cabeça um conceito de democracia e coletivamente os partidos constroem conceitos de democracia. Eu particularmente acho que no Brasil nunca teve democracia. Então eu não sou daqueles caras que falam, olha, vamos resgatar a democracia. Não. Sempre tivemos mais ou menos autoritarismo com mais ou menos democracia. Não era democrático o Lula na presidência da República, a maneira que os meios de comunicações comerciais agiam. E sem limite nenhum. Não é que eu tenho que censurar, mas eu tenho que definir diretrizes de funcionamento da imprensa comercial. Então nós não vivíamos democracia. E por não viver democracia e ter essa liberdade abusiva da mídia comercial, o que acontece? Eles foram construindo um golpe na qual interessava a eles, interessa ao grande capital. E para eles não podia Dilma continuar governando. Então a coisa vem lá de trás. A outra questão não é democrático, apesar de dizer que tem concurso público, não é democrático o acesso ao serviço público brasileiro. Nunca foi. Eu não posso ter só o único critério de uma prova escrita ou mesmo com português. Eu não posso ter só isso como critério. E não posso ter também eu sou servidor público. Eu sou servidor público. E eu não posso ter aquele que o servidor público é uma autoridade, principalmente se ocupa o cargo de juiz. É uma autoridade inquestionável. Né? Por exemplo, está aí Bretas, Sérgio Moro e tantos outros que, como juízes, são totalmente parciais. Então, esse processo, mídia, poder judiciário, hipertrofiado, essas duas questões foram começar a construir um golpe. Então, o Lula está aqui por vítima do golpe. Como é que eu vou conseguir a liberdade do Lula? Eu tenho que construir um processo democrático. Caso contrário, eu não vou conseguir a liberdade do Lula. Assim eu entendo. E como se daria
essa construção desse processo democrático, com que forças da sociedade brasileira teríamos para fazer com que o judiciário se subordine à democracia? Bom, primeiro é buscar, e o PT tem buscado isso, uma aliança do setor de centro-esquerda. E eu vou mais longe, nós temos que ter uma aliança com os democratas. Com os democratas. Porque mesmo, não os democratas, o partido dos democratas, mas com figuras públicas, lideranças, que têm a democracia como um conceito para se viver. Nós temos que buscar essas alianças. A palavra Lula livre, essas duas palavras, são extremamente importantes para nós do PT. Mas se eu der uma olhada num campo mais amplo como esse que eu estou dizendo, nem todos vão entender isto. Nem todos vão entender. Então, mas eles entendem que tem que ter a democracia, que eu tenho que ter regulamento na mídia comercial, que tem que ter regras para o Poder Judiciário, que tem que ter um processo onde a população seja mais ativa. Quer dizer, eu amplio o leque para isso. A palavra Lula livre, eu coloco-a como militante do PT, como defensor do Lula. Nós colocamos, nós do PT, no bojo das discussões na sequência. Eu não posso partir da premissa que essa palavra Lula livre, essas duas palavras, vai atrair todo mundo. Não, eu tenho que partir da premissa que todos vamos construir o processo democrático. Veja só, a OAB. A OAB construiu o golpe. Construiu o golpe. Foi golpista. Não tem como dizer que não. Agora tem legitimou o golpe. Agora tem um diretor, um presidente da OAB questionando alguns pontos. Temos que sentir, é aliado ou não é aliado em defesa da democracia? Quando o direito do advogado está sendo violado, como Gravar, como Moro fez, um juiz totalmente parcial, irresponsável, nunca foi juiz, nunca quis justiça e sempre foi justiceiro. Então, como ele fez, fazendo a escuta de uma presidenta da República e a escuta dos advogados. Por isso o processo já deveria ser nulo. Então, eu acho que o conceito de democracia é que nós temos que trabalhar, ampliar, para fazer desse conceito um amplo leque de alianças, que aí sim nós conseguiremos a liberdade do presidente Lula. Esse debate da democracia, além do significado dessa experiência passada, do golpe à democracia de uma presidente legitimamente eleita, do controle social sobre os próprios poderes, como do judiciário, que hoje não tem controle externo. Nenhum. E, portanto, não só a Lava Jato faz e transforma num líder político, num preso político, mas também desmonta a própria economia quando faz todo esse espetáculo da corrupção no país. E terceiro, em relação à democracia, o senhor também está se referindo à conjuntura atual de um governo Bolsonaro que começa também a desmontar, destruir vários mecanismos democráticos da sociedade conquistada desde a Constituição de 88, e nesse significado da luta pela liberdade do presidente Lula na atual conjuntura brasileira, na economia, na política e na cultura. Qual é o significado dessa vigília e dessa experiência aqui em Curitiba? Bom, primeiro, nós não estamos num Estado democrático. Não é. Nós não vivemos democracia hoje. E por que eu digo isso? Um presidente que foi eleito em cima de mentiras, os chamados fake news. Nada mais foi que mentira. Um presidente... Então foi uma fraude. Uma fraude. Houve uma fraude eleitoral. Um presidente que nunca debateu um tema político nenhum com a sociedade, nem entre os candidatos. É um sujeito que é truculento, sempre foi truculento, e agora demonstra maior truculência ainda, passando por cima de tudo que é, por exemplo, os conselhos populares, ou os conselhos que tinha nos vários ministérios, como de direitos humanos, a questão ambiental, CONAMA, e todos esses conselhos. O sujeito, por decreto, está desmontando tudo isso. Então, esse homem não é democrático. E quem protege que ele faça isso? Os que deram o golpe, o Poder Judiciário, a mídia comercial e aqueles que, durante o golpe, se entendiam como que estavam calados, que são as forças militares. Agora, eles tutelam o regime de destruição do país. Eles tutelam esse processo. Então, nós temos que... Por isso que é importante a aliança ampla
para nos livrarmos desse estado de exceção, como advogados gostam de chamar. Eu prefiro, como médico, não sou advogado, eu prefiro chamar de ditadura mesmo. Tanto é que há ameaça todo tempo. Tudo vira ameaça. Uma jornalista, um deputado, um professor sendo demitido por pensamento diferente do... Por pensamento diferente. Isso é um processo de cerceamento da liberdade. Então, eu vejo dessa maneira, que nós estamos hoje os advogados adoram, né, estado de exceção, mas vamos dar um nome aos bois. Pedro Serrano, né, que trabalha um pouco essa categoria de estado de exceção. É ditadura, vai ver com o povo. Um povo cerceado de manifestações, de participação. A polícia, inclusive, os últimos dados, já matando mais do que matava. Então, é difícil você fazer um processo, assim, inclusive, de conscientização do povo do quanto que ele foi enganado. Uma pergunta que eu acho que, para a gente concluir esse raciocínio geral, a prisão do presidente Lula aqui em Curitiba e o que está se desenvolvendo no país, qual é a agenda estratégica da esquerda brasileira nessa configuração da luta por Lula livre de um lado e a agenda política? Estaria na defesa da soberania nacional contra as privatizações? Estaria na defesa dos direitos sociais? E aí o tema da Previdência está aí colocada. Estaria na defesa do meio ambiente como também um projeto estratégico para o país, quando o ministro das Relações Exteriores diz que o problema do aquecimento global é que os termômetros 50, 60 anos atrás estavam dentro do mato, da terra, e agora, como tem muito asfalto, aumentou a temperatura do termômetro e por isso que aumentou o percentual de aquecimento global. Ele falou isso numa comissão, parece que é uma piada aqui, né? Até o Rosinha ri, porque ele falou isso no Congresso Nacional. Então, onde é que está a agenda estratégica da esquerda brasileira? Uma das definições, não pode não ser a melhor, mas uma das definições daqueles que governam o Brasil foi dada pelo Le Monde Diplomatique, a idiotocracia. Eu acho que é bem isso. Esse sujeito, o ministro das Relações Exteriores, é um idiota. Há um sociólogo, historiador, norte-americano, William Robson, da Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia. Ele tem um texto que eu acho que dá uma definição do porquê do golpe. E, ao responder esse texto, eu posso responder a questão da estratégia. O William Robson coloca alguns aspectos do capital no mundo. E esse capital no mundo leva aos golpes. Qual é a estratégia do capital? Quer dizer, eu tenho que ter a estratégia de me contrapor ao capital. A estratégia do capital não vou colocar pela ordem de importância. Uma delas, a questão da exploração ambiental. Tudo que está sobre o solo, florestas, é minha. O que está no subsolo também é meu. Eu tenho que usar para exploração e lucro, tirando do capital. Segunda questão que ele coloca é a guerra. O capital investe na guerra, não é à toa que eles fazem isso no Oriente Médio, querem expandir para fora, trazendo para a América, com a questão da Venezuela, e depois você ganha na reconstrução. Você ganha na construção e na reconstrução. Um outro aspecto que ele coloca é a violência. Nunca o mundo teve tão controlado por poucas pessoas, no sentido do serviço de inteligência e de informação. E aí, a partir daí, você estimula a violência ou você retira, seja pela guerra ou não. Então, a violência é um ingrediente de dominação, instrumento de dominação do capital. Uma outra questão que ele coloca, que eu entendo como também importante, que eles não estão preocupados com a questão social. A desigualdade econômica para eles, não tem porquê até a desigualdade econômica que vai gerar desigualdade social é fonte de lucro para eles. Então, a fonte de lucro de que maneira? Eles não se preocupam, o grande capital, com o mercado. Sim. Então, aquilo que o Lula fazia no governo, distribuindo renda para ampliar mercado, eles não têm essa preocupação, porque a preocupação deles é a mais-valia. É superexploração da mais-valia.
Então nós vamos ter que trabalhar conscientizando a classe trabalhadora de onde ele está submetido. E um outro ponto, não estou lembrando de todos, mas um outro ponto que eu acho extremamente importante. O grande capital não tolera Estado-nação. Então eu tenho que destruir os Estados-nações. Porque aí eu ajo por cima deles. E é isso que o Bolsonaro está fazendo. Destruindo o Estado-nação. Então nós não temos soberania interna nas decisões da política interna. E estou tentando entregar todas essas decisões ao privatizar, ao sistema do capital. Eu privatizo a Petrobras. Qual é a decisão minha de soberana das políticas energéticas nessa área? Acabo com toda ela. E acabando com a nação, aí eu faço assim, bom, eu faço a reforma trabalhista que o Temer fez, porque daí aquela relação de capital-trabalho, a nação não tem mais como agir sobre isso. Faço a reforma da Previdência, que aí eu tiro das relações de uma nação para atender socialmente e com segurança ou com seguridade social o seu povo e entrego para o sistema financeiro. No regime de capitalização. No regime de capitalização, entrego para o sistema financeiro. E acabo com a soberania internacional. Veja só, destruiu a Unasul, destruiu o Mercosul, destruição total. Hoje o país não existe soberanamente. Então eu acho que esses aspectos que o William Robson lembra, nos dá a resposta. Quer dizer, eu tenho que fazer uma leitura correta disso, para dentro do país, para eu traçar a nossa estratégia de enfrentamento a esse governo, a esse modelo. Não é só um governo, é um modelo. Eu estou colocando como um modelo. E esse é um joguete deste modelo, até porque ele é burro. Eu fui deputado com ele, você também foi. Sabemos. Com certeza. Extremamente burro. Então, acho que a expressão popular é a mais ele é um joguete desse sistema. Então me responde por último. Eu pergunto, se essa é a crítica que você faz a essa situação de um mercado mundial, não é a pessoa que é o centro, mas é o mercado mundializado e globalizado, desmontando a soberania, desmontando os direitos, desmontando as políticas públicas, desmontando os estados nacionais. Onde é que está o grande desafio das esquerdas no Brasil, na América Latina? E o PT tem futuro? Novamente eu vou buscar um outro pensador. O Zizek. Tu está estudando muito, Razinha. O Zizek disse assim que ele começou a comparar, numa entrevista que ele deu ao Boitempo, ele começou a comparar os Estados Unidos, a França e o Brasil. Nessa comparação, ele coloca, eu não vou fazer a comparação como todo, mas eu vou dizer o que ele coloca sobre o Brasil. O Brasil tem duas coisas que são um desafio para nós, para a esquerda. A primeira delas é um modelo imposto do neoliberalismo, que alguns estão chamando de pós-neoliberalismo. Ou outros ultra-neoliberalismo, mas é neoliberalismo. É neoliberalismo. Quer dizer, é uma política destrutiva de direitos sociais. Então nós temos que, nós com a esquerda, mostrar para o povo que está tendo essa destruição e conseguir fazer a mobilização do povo e a conscientização e mobilização contra essa política. Então esse é um ponto positivo para nós. Um segundo ponto é que o Bolsonaro, ele é homofóbico, ele é machista, ele é xenófobo. É tudo que tem de pior no pensamento em relação à diversidade. Ele é contra toda e qualquer diversidade. Isso também aglutina um setor da população. Então nós temos dois pontos que dá para aglutinar em relação ao atual governo, para fazer um enfrentamento. Acho que esse é o desafio, organizar o povo para a gente fazer isso. E a gente só faz isso com radicalização, na minha opinião, e na dele, mais à esquerda. Não é fazendo concessões, porque na concessão eu vou perder. Então, nessa conjuntura histórica, nós temos que radicalizar. O que significa, nesse momento histórico, radicalizar? Radicalizar é na defesa dos direitos. Por exemplo, eu lembro, quando nós fomos para o segundo mandato, não do Lula, mas do Lula para Dilma, ali em 2014, vamos dizer assim, havia um debate dentro do PT. No que nós tínhamos que radicalizar como governo naquele momento? Radicalizar nas reformas do Poder Judiciário, tributária, política, da comunicação, quer dizer, então nós temos que hoje construir políticas de radicalização no sentido que essa realidade aí não dá, então eu vou radicalizar apresentando proposta oposta a deles. Porque não é radicalizar só no sentido do discurso de eu me opor,
Se for só para eu me opor, não vou construir. Então, o PT, que está vivendo agora o momento do PED, do processo interno de escolha de nova direção, de um congresso, nós temos que debater como radicalizar nas propostas programáticas para ter adesão a essas ideias e construir a consciência em cima dessas ideias de programa, e não só o discurso do contra. Boa. Olha aí, ó. Temos desafios. Obrigado, Rosinha, nessa conversa extraordinária. Mostra que o Rosinha está aproveitando essa presidência do partido aqui no Paraná para ler bastante, está lendo os grandes teóricos que estão pensando o próprio futuro, numa crítica radical a essa experiência capitalista mundial, a uma crítica radical ao atual governo brasileiro, que é fruto de uma fraude, de um estelionato eleitoral, porque não teve democracia e participação social para definir que rumo que estaria se conduzindo o país, até porque senão o próprio povo dizia: não vou votar naquele que vai roubar minha própria aposentadoria. O patrimônio brasileiro, o entregar, mais de 80% dos brasileiros são contra a privatização da Petrobras, e mesmo assim ele vai privatizando as subsidiárias para desmontar essa empresa que é um patrimônio da sociedade brasileira. Meu Pedro, mas tem relação direta isso. Só está acontecendo tudo isso que o Lula está preso. Aí que está. Então, onde é que eu vou concluir esse raciocínio que o Rosinha construiu aqui? A crítica radical ao atual governo. Terceiro ponto, nós fazermos também uma avaliação da compreensão e da atuação política da esquerda no Brasil, como nós atuamos, como nós nos comportamos, como nós construímos também a esquerda no país. E, em último lugar, essa síntese que o Rosinha faz aqui. O centro da tática é a continuidade de colocar o Lula livre como centro da nossa tática e, ao mesmo tempo, projetando e construindo um projeto alternativo para o país, radicalizando as pautas de uma profunda reforma tributária, de uma profunda reforma política, de uma profunda democratização da informação e dos meios de comunicação. Esse é o horizonte, que é a democratização, não é a censura, e a construção de uma agenda de luta social, de luta popular, de resistência, para além da democracia representativa. Eu acho que esses são os desafios que você nos colocou aqui no dia de hoje. Então, obrigado, Rosinha, obrigado a todos que nos acompanharam, e Lula livre.